Olá, o tema hoje é Quilombo, Quilombola, as lutas e as conquistas dos povos afrodescendentes. E com convidadas muito especiais. Espera só um minuto, eu conto tudo para você. Eu sou Luiz Henrique Freitas e o Casa J Videocast já começou. Olha, para me ajudar nessa entrevista, eu trouxe uma colega de profissão, tá aqui do meu lado esquerdo, a Etel Correia, a gente trabalhou junto na TV Alterosa, né? Fizemos um telejornal lá que era de madrugada, né? Eu chegava às 4 horas da manhã chamando a primeira página, uma parceria do Estado de Minas com a TV Alterosa. Isso no início dos anos 2000, já vai tempo aí, muito chão, a Etel continua na TV Alterosa até hoje, tá? Faziam matérias, eu já saí há muito tempo. Bom, enfim, Etel Correia, jornalista, repórter, escritora, rompeu barreiras há anos nos padrões da comunicação social, sobretudo na televisão mineira, há quase 30 anos, onde começou como repórter, sendo uma das poucas jornalistas negras no ar, em telejornais. Ela é mineira de Belo Horizonte, autora do livro Histórias que Contei e Você Assistiu na TV. São bastidores de grandes reportagens que ela fez. Tá, uma recomendação. Muito obrigado, viu, por ter vindo aqui. Uma alegria estar aqui, uma alegria estar com você, né? Tanto tempo a gente trabalhou junto, né? Realmente madrugada, né? A gente chegava lá, já com as matérias da noite anterior, né? Para fazer que eu continuo lá contando histórias, né? Algumas desse livro que você falou, outras a gente vai construindo a cada dia. Estou muito feliz que essas duas figuras que estão aqui hoje vão dividir a história delas com a gente, Luiz, eu puder fazer várias perguntas. Então, ótimo. Vamos apresentar então as duas convidadas super especiais aqui do nosso programa de hoje, que é a Diva Moreira, está aqui na minha frente, historiadora, cientista política, ativista social, jornalista e escritora com vários livros publicados, entre muitas atividades que desenvolveu e desenvolve há quase 8 décadas de vida. Muito bem-vinda, Diva. Vamos contar tudo da sua carreira. E do meu lado aqui, do lado da Diva na minha frente, aqui à esquerda, está a Miriam Aprígio, que é quilombola, reinadeira, mestre em bambuzeria, mestre nos programas dos saberes tradicionais e historiadora. Leciona atualmente no curso de aperfeiçoamento em educação escolar quilombola da UFMG. É gestora cultural e escritora. Tem mestrado em sustentabilidade junto aos povos e territórios tradicionais pela Universidade de Brasília, educadora social, palestrante, conferencista e ativista dos direitos humanos. Muito obrigado, é uma honra ter vocês duas aqui e a Etel. Currículos. Que currículo, né? Que currículo. Olha, eu vou pedir para você chegar um pouquinho seu microfone, viu, Miriam? Pode chegar um pouquinho seu microfone. A Diva também. A Diva também. Para pegar bem o seu áudio e isso, para ficar assim, ó, perto da boca. Tipo um palma, assim. Isso, ajeita aí. Tá bom. Vamos conversar aqui com a Diva. Você nasceu em Bocaiúva, é neta de escravos, né? Você conviveu com os seus avós, porque a gente lembra que a abolição foi em 1888. Seu avô ainda era escravo quando veio a abolição. Você lembra desse período, seu avô? Não, como é que era? sabe por quê? Havia um silenciamento em relação a ter sido escravo. Havia uma vergonha. E também quando ele faleceu, eu era criança, devia ter algo em torno de 7, 8 anos de idade. A população negra nos países não dá conta de, sabe, fazer o traço da sua ancestralidade. O máximo que eu vou, assim que eu consigo, é avó e avô materno. E como a minha mãe era de 1916 e ela é das mais novas, com certeza. E também tem relatos de que era escravizado e tem relatos de que não era escravizado. Porque, infelizmente, esse reconhecimento era algo que envergonhava muitas pessoas. Então, havia uma preferência por silenciar esta condição. Hoje já humilhante. A gente vai falar, vou dar um pulo lá da sua infância para hoje. Hoje você acha que
melhorou? Ou ainda existe esse silenciamento dos brancos, de quem quer que seja? Olha, a nossa história ainda é muito silenciada, muito apagada, e muito, se for só silêncio, é preferível a gente não ter escutado alguma coisa do que ter escutado algo, ter escutado farsas, ter escutado mentiras sobre nós. E foi isso que aconteceu ao longo da nossa história. Né? Quando a gente vai ler os grandes intérpretes do Brasil, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, né? E os grandes historiadores, Florestan Fernandes, Otávio Viane, Fernando Henrique Cardoso, toda essa gente que é tão respeitada na academia e são referências. Toda essa gente passou imagens horríveis sobre a população negra que justifica o nosso estado de pobreza, de exclusão, de encarceramento em massa que a gente vive até hoje. Ô, Diva, eu queria inclusive perguntar isso. Eu li também um pouco sobre você, essa história de você ter, né, tido um avô aí escravo. Fico imaginando você, uma menina nascida em Bocaiúva, norte de Minas, que até hoje é um lugar com dificuldades muito próprias da região. Como que sai essa menina e quando sai essa menina desse seio familiar e consegue ganhar a capital e se formando, né? Você estudou em escola pública, né? E como você se transformou nessa personalidade que a Diva é? Como é que você descobriu a importância desses saberes, né? Porque a lógica seria ela ter terminado como o quê? Aquela adolescente que vai para a cozinha, não é? Que trabalha na casa de família, que fica lá costurando e tendo filhos. Não é verdade? É verdade, mas aí é a mãe, é o caso da mãe. Você deve ter uma história maravilhosa. Olha, eu tenho falado, inclusive, com as companheiras tão velhas quanto eu, né? Eu brinco, eu falo assim, eu sou decana deste grupo, ou seja, eu sou mais velha. Mas eu tenho falado que a gente precisa de escrever livros sobre as nossas mães. Não dá para vocês entenderem quem é a Diva Moreira sem entender quem foi Maria de Jesus Moreira. É algo assim extraordinário, porque veja só como é que são as coisas, porque a história também é feita de casualidades, não é? Teve em Bocaiúva um grande eclipse solar, um grande eclipse. Isso foi na década de 40. E aí Bocaiúva era, no mundo, o lugar de maior visibilidade. Então, eu nunca contei essa história. Vocês estão querendo história de A gente já gosta de coisa nova. Pois essa é uma. Aí, o que aconteceu? A minha mãe ficou assim, então, a gente morava numa pensão. Nesta época, minha mãe era empregada doméstica. Ou seja, eu tinha tudo para continuar assim na dela. Mas, olha o que aconteceu. Ela ficou encantada com aquele povo falando língua estrangeira. Foram muitos estrangeiros para acompanhar o eclipse. Para acompanhar, para estudar eclipse, né? Chegaram lá com a parafernália toda. Né? Com os equipamentos, tudo. Ela ficou encantada. Gente, ela achou sonoro, achou bonito. Ela nem sabia que era inglês, francês, sabia nada, não é? E aí ela falou assim, um dia a minha filha vai estudar língua estrangeira. Qual foi o resultado disso? Com 11 anos de idade, eu estava estudando francês na Aliança Francesa de Belo Horizonte. Que legal. Maravilha. Isso é uma coisa assim, isso graças a quem? A ela. E ela dizia assim, não é? De repente, Miriam, você deve ter ouvido isso. Eu não quero que a minha filha seja quem eu fui. Então, é esta a ideia. E olha que engraçado, a minha mãe achava Belo Horizonte atrasado naquela época, 1950. A rigor, ela queria ir para São Paulo, mas ela tinha um pé no chão e a cabeça nas estrelas. Aí, o que aconteceu? Como ela conhecia pessoas de Bocaiúva, aqui em Belo Horizonte, que morava aqui, com quem ela tinha até trabalhado lá como empregada doméstica, ela veio para cá e quietou aqui, quietou faixa aqui, o que eu acho bom, né?
Eu achei bom, né? E eu acho hoje muito melhor. E aí, ela veio para cá, eu tinha 4 anos de idade. Ela trouxe os filhos todos? Não, aí é que a dificuldade. A dificuldade que a minha mãe sofreu, dá para a gente entender a dificuldade que todas as mulheres negras sofreram de ficar com as suas crias. Então, o que aconteceu? A minha irmã mais velha ficou com a minha avó, né? Minha avó e tal. E tanto é que ela os chamava de pai e de mãe, né? E meu irmão mais velho, acima de mim, ele foi levado para ser adotado por uma família, que depois se mudou até para Montes Claros. E ele ficou separado de nós, até assim, sei lá, 18, 19 anos, depois ele veio para Belo Horizonte. Mas só eu que pude acompanhá-la, porque eu era caçula. Vamos fazer aqui um parêntese, uma pausa aqui na fala da Diva, e vou fazer uma primeira pergunta aqui para a Miriam. Eu achei uma coisa muito interessante aqui na pauta, né, que a produção prepara uma pauta para a gente. A gente não chega aqui sem nada, né? Porque senão a gente ia chegar aqui para lá. Então tem uma produção. Aí escreveram uma coisa que eu achei super legal, que eu quero perguntar para você, Miriam. O que é ser guardiã da memória da 5ª geração dos quilombos luíses? Boa tarde. Eu queria primeiramente cumprimentar vocês, agradecer por essa oportunidade, né, da gente proporcionar aqui o ecoar das nossas vozes carregadas de ancestralidades. Pedir a bênção à nossa mais velha, querida Diva, amada, e dizer que ser guardiã dessa memória é ser a portadora dessa voz, dessas vozes ancestrais, né, que foram ao longo do tempo silenciadas. A minha história é um pouco parecida com a da Diva nessa questão da relação mãe e filha. A diferença é que eu sou nascida e criada na capital, porém em um território afrodiaspórico, hoje reconhecido como quilombo em contexto urbano. Então, desde muito pequena, muito atravessada por essa historicidade, por essa ancestralidade viva que palpita mesmo no território, eu me tornei historiadora, muito em virtude disso, trazer essa história dos meus ancestrais, que, como a Diva bem pontuou no início da fala dela, a história que a gente conhece, a história forjada, né? A história que foi instituída pelo poder. E a gente se lança nesse universo, né, das academias, das falas, da militância política, para promover essa outra história que não foi contada. E aí tem uma coisa muito bacana na fala da Miriam e na fala da Diva, que deixa claro para mim, sabe, Luiz, que a presença da mulher nessas sociedades, né? Porque, pelo que me lembro, teve uma época que eu tinha um programa lá na TV que era o Raiz Estilo, e eu estive lá no Luizes, eu gravei com o pessoal. E pelo que eu me lembro, e eu quero que você esclareça pra gente, conte pra gente, o Luizes, ele é um quilombo que se formou a partir do casamento de uma pessoa que seria, e aí você me corrija, né, se eu estiver errado, que seria um possuidor de escravos e que se apaixona por uma mulher que era escrava. E aí dão origem a isso, e os filhos nascem libertos, é isso? Lembra pra gente, porque alguma coisa eu sei que é lenda. E outros, eu quero entender o que é a verdade dentro dessa lenda, porque nesse programa a gente não adentrava muito nisso, a gente mostrava como que o quilombo sobrevivia, a dificuldade que a gente ainda vai falar da questão fundiária, né? Que dessa especulação imobiliária, digamos assim. Mas aí vem essa dúvida. Como que surge? Que tem a questão matriarcal? Tem. Eu sei que as mulheres lá são o poder, né? Mas como que é isso? Realmente começa com esse dono de escravos, tipo Diamantina, como a nossa querida Chica? Então, eu sou membro da 5ª geração. Diferente da Diva, eu consegui acessar informações advindas dos meus tataravós, que são os adquirentes de fazendas. Um
o Nicolau Nunes Moreira era aqui do Curral del Rei, que é o nome que Belo Horizonte tinha antes, né? Era o povoado. Ele é adquirente de uma fração da fazenda que à época havia sido desapropriada para a construção da cidade, que é a Fazenda Calafate. Então, esse meu tata, Nicolau Nunes Moreira, é adquirente de uma fração, de uma gleba, né, que fala no documento, da Fazenda Calafate, a qual ele dá o nome Piteiras. Inclusive, a Avenida Silva Louco hoje está em cima do córrego Piteiras, que era o afluente responsável pela irrigação do que era cultivado na fazenda. Ali residia, então, o meu tataravô e seus filhos, o primogênito Nicolau Nunes Moreira. Ele e seus outros 2 irmãos casaram-se com 3 irmãs, também herdeiras de uma fazenda, a Fazenda Bom Sucesso, em Nova Lima. Estas filhas de Manuel Luiz e Ana Polinária. Eles não eram, não tinham essa relação de amasiado, um com o outro, bandeirante, não. Eles receberam 50% da fazenda como herança por trabalho prestado ali. Mas eles eram negros? Sim, africanos. Mas essa parte da história, a documentação foi acessada muito recentemente pela historiadora Josmeire Alves. Uma documentação que ela encontrou no fórum, uma documentação assim abandonada. Quando eu vi, eu fiquei muito impactada. Desse meu tataravô, no início do século XIX, reivindicando direito à justiça frente a uma causa movida contra ele, em que ele estava sendo acusado injustamente, obviamente, por ser uma pessoa preta, né? No caso, a fazenda que eles herdaram estava em disputa. E a justiça prestigiando os brancos que estavam pleiteando esses 50% que os meus antepassados herdaram. Eles ganharam parte da fazenda de homens brancos que eram donos da fazenda? Um casal tinha essa fazenda e esses 10 escravizados, que eram os meus ancestrais. Eles faleceram e deixaram 50% da fazenda para os meus ancestrais, com compensação por trabalho prestado, por serviço prestado, e 50% para uns parentes distantes. Esses parentes, está tudo documentado em artigos e com documentação também comprovada. Esses parentes cometeram um crime e associaram ao meu tata, para que assim, ele sendo criminalizado, eles pudessem ficar com a totalidade da propriedade. Mas isso ocorre num período muito anterior a esse, em que os meus bisavós daqui casam-se com as minhas bisavós de lá e passam a ocupar onde hoje é o Quilombo Pises, que vai se tornar Quilombo em 2004. Até então era conhecido como território Piteiras. Tá, você que coordena o Quilombo Luizes, você é uma das gestoras do Quilombos. Isso me foi solicitado, né, estar à frente das demandas judiciais, porque não havia um engajamento coletivo, assim, as pessoas resistem naquele lugar, mas essa questão do diálogo com a gestão pública, com esses entes que são os responsáveis pela legislação, pelos nossos direitos, isso o pessoal sempre foi um pouco arredio. Ia muito da Atrevida, porque sou herdeira também de Tiva Moreira, sempre estive à frente dessas questões. Então eu me considero, sigo me considerando uma porta-voz dessas questões. Eu não gosto do termo liderança, porque foi algo introduzido de fora para dentro, sabe? Então é comum nos territórios afrodiaspóricos, territórios indígenas, territórios do segmento da tradição, que os mais velhos sejam os responsáveis pela gestão daquele espaço. E de repente chega o Estado procurando as pessoas que porventura fossem as letradas, como eles diziam, para que fossem esses os interlocutores com as coisas públicas, né? Com a res pública. E aí dão esse nome de liderança e isso causa um transtorno interno muito grande, porque essa pessoa passa a se
vê realmente como liderança e desconsidera o verdadeiro saber regente daquele espaço, que é a sabedoria dos anciãos. Então, eu me auto-intitulo, sim, uma guardiã dessa história, da qual eu tenho muita honra, muito prazer em trazer, em espalhar pelo mundo, em lutar em prol dela, mesmo porque Luizes é o primeiro quilombo reconhecido em contexto urbano, o que abriu em Minas Gerais, o que abriu porta para muitos outros depois reivindicarem, e com isso hoje a gente tem muitos territórios pretos assegurados, mas eu tenho um pouco de problema com essas questões que são trazidas de fora para dentro, como esse termo, né, liderança, porque ele atrapalha as nossas dinâmicas internas. E hoje, o Luiz fica bem ali no Grajaú, né? Quer dizer, no centrão aqui de Belo Horizonte, né? Hoje, quantas famílias, né? São todas, acredito, todas do mesmo grupo, né? Mas quantas famílias vivem ali no terreno? No território, que hoje só tem 2,9 hectares, isso não representa 5% da sua, né, do que era original. Isso dá quantos metros quadrados? 2.500? Pouco mais de 2 quilômetros, é isso? Pouco mais de 2 quilômetros. E era originalmente 18 mil metros quadrados. O que E vocês já aconteceu com têm esses 18 mil titularidade? metros? Já saiu a titularidade definitiva ou vocês ainda estão brigando ainda para ter 20 anos com o relatório antropológico pronto, que é a principal etapa do processo de titulação. Em 2008, nós tivemos a perda de 7 propriedades, onde hoje tem uma construtora lá com um edifício de 48 unidades residenciais de alto luxo e 12 comerciais, que nas quais temos franquias internacionais locadas ali. Com o relatório antropológico pronto, a gente teve essa perda. Vocês receberam por isso? Nunca. Que seria de direito, né? Não sequer aceitam a negociação. Certa feita, nos chamaram para um diálogo, mas não aceitaram nos indenizar pela ocupação desses 7 lotes, né? E com isso, essa principal peça, que é o relatório antropológico, está concluído desde 2008, foi um dos melhores, inclusive, realizados até então, é muito detalhado, muito rico, e mesmo a gente pleiteando o mínimo para assegurar, né, que a gente não perdesse o que a gente ainda ocupava, o processo não avançou. E, inclusive, nessa época, abriu precedente para uma desobediência, né, daquilo que versa a legislação, porque mesmo tendo sido apurado nos estudos que a área nos pertencia, o então presidente do INCRA retirou parte considerável das propriedades que ali estão consideradas de alto valor, e alegando, né, que seria para avançar com o processo de titulação, mas isso não aconteceu. Bom, mas vocês estão ali, o quilombo está ali, são 2,5 hectares. Ela te perguntou quantas famílias vivem lá? Cerca de 30 em torno famílias. de 30 famílias, mas lembrando que 30 famílias, 4 vezes 120, 200 pessoas? Menos de 100 pessoas. Menos de 100 pessoas. Grande parte da minha geração não tem filhos. Por quê? É um fator curioso. Eu sempre faço esse cálculo. Minha tata teve 16, minha bisa teve 12 filhos, minha avó teve 6, meu pai teve 3 e de nós 3 só tem 2. Então, você tem filhos? Não. Vai diminuindo, Mas isso é um então... fator social, né? Isso não é só A minha mãe teve 6, eu tive 1. É legal, é bacana, é gostoso ver você falando assim, a minha tata, a minha bisa. É difícil, eu não tenho essa história. Você tem uma história riquíssima. Eu não alcanço, eu não tive nada disso. Eu vou até vou fazer agora a gente vai parando aqui e vou voltar para a Diva, tá? Mas eu quero saber sobre esse saber que você traz dos ancestrais, a história que nos é contada, né, no ocidental, né, nos ocidentais, sobre a vinda dos negros para o Brasil. Eu vi que você tem alguma coisa diferente para nos contar também. Então, vai preparando. Eu quero voltar agora para a Diva. Quando você vê, a gente está aqui no Lourdes, né, o estúdio da Brasil 84, bem aqui na Rio de Janeiro. E daqui dá para ver o Colégio Estadual Central. Você estudou no Estadual Central. E a gente estava num período tenso, né? A gente estava vivendo uma ditadura e tal. E como é que foi aquela época
da sua permanência no Colégio Estadual? Como é que você se engajou nessa luta política, nessa luta pelos pretos, pelos negros? Como é que foi isso? Olha, primeiro que quando eu estava no estadual não tinha ditadura. Foi antes. Eu sou velha, não se esqueça, Luiz Henrique. Porque eu estudei no estadual também, mas na minha época você é jovenzinho, Luiz, você é jovem. Obrigado. Eu não. Então, na época a gente estava já tendo aquele debate de entreguismo e nacionalismo. Isso refletia lá na moçadinha do Colégio Estadual. A gente já estávamos nos alinhando com os nacionalistas, né? Toda aquela discussão durante o período do Jacolar. Quando teve a ditadura, foi em 1964, eu não sei onde eu estava, entrei no estadual em 59, então... foi por ali, 59, 64. Por ali, mas aí eu fui para o bairro da Serra, porque o Colégio Estadual criou mais 2 unidades, eu acho, e a moçadinha foi colocada nas unidades mais próximas de onde morasse. E a Serra já era esse aglomerado? Estava começando a surgir o aglomerado da Serra. Porque a Serra, ali o aglomerado da Serra é um dos maiores que tem, né? Já começava a se formar. Isso, a favela da Serra já existia? Já, claro. Claro que existia. Onde tem preto tem favela. Eu estou perguntando porque você está falando que instalar uma unidade lá, e a gente sabe que o Estadual Central estudaram grandes figuras e figuras endinheiradas, né? E aí se coloca uma unidade no pé da serra, isso me chamou a atenção, entendeu? Mas a serra já era habitada ali, porque com a ida dos dominicanos para lá, você tem uma classe média branca que vai para a serra também. Que inclusive, o que aconteceu com os Luizes, né, lá no Grajaú, aconteceu na Serra com favelados também. Porque, por exemplo, onde é o Minas Tênis Clube ali na Serra, aquilo tudo era favela. Não só conhecer ela lá em cima, né? Eles foram experimentos. Jogaram um pouco mais pro morro. Foi, claro, como sempre acontece no nosso país. Sempre acontece no nosso país. Aquela favela da Serra, porque ali é Serra, São Lucas e vai para ali afora, até chegar em Sambará. Então ali começa a se formar há décadas, sabe? Eu sei de história de gente, a nossa belíssima Betina Borges. Ai, maravilhosa. Não é maravilhosa? Um beijo. Pois é, um beijo para Betina Borges. Isso. Então, o que acontece? Da Lena Santos também, que adorava aquela região, Lena Santos também, que eu sei, saía da Globo e ia para aquela região ali, né, parceiro? Pois é, a filha. Então, o que aconteceu com a população escravizada, né, os ex-escravos, que saíram de Ponte Nova? A família, eu tenho uma família vizinha que é de Ponte Nova, idem a nossa belíssima Betina Borges. O que acontecia? Gente, esse país, as coisas que a gente vai falar, vocês vão falar assim, a Diva está inventando. A Miriam está inventando, né, Miriam? Mas é coisa que ninguém acredita. Era assim, tinha uma senhora já falecida, ela faleceu acho que faleceu com mais de 100 anos, morava lá na favela da Serra, que ia esticando, São Lucas, a parte dela era São Lucas, que ia para Ponte Nova para resgatar o pessoal. Já tinha acabado a escravidão há muito tempo. Sério? E lá ainda tinha? E lá ainda tinha gente escravizada? Não era bem escravizada. Vão ser delicados com os senhores, né? Vão ser delicados com os mandantes, os opressores neste país. Então, ela recebia deles o dinheirinho para comprar passagem. E isto era feito de madrugada. Eles fugiam de fazendas. Isso em 1960, na década de 60. Incrível, hein? 60, 55? Não, isso é um pouco mais
pouco mais para trás. Meu Deus. Ela resgatava essas Então pessoas. ela chegava lá, essa senhora muito querida, né, do pessoal, ela já tinha comprado as passagens, então ela pegava o pessoal de madrugada E trazia para a e Serra. trazia para a favela da Serra, claro. Incrível. Que Né? história incrível. É terrível isso. Então, veja só, quando eu fui, eu morava em Cortiço, no bairro da Serra. Morávamos no Cortiço. Muito ruim. Eu morria de vergonha. Claro, Estudar com os menina brancos, né? estudando, Com os brancos de classe média. morando longe, no Cortiço. Então eu ficava escondendo, sabe? Na hora que me dava uma carona, eu sempre deixava passar. Mas um dia a pessoa me viu, porque eu não podia, era noite, eu não podia ficar parada lá, né? Aí depois comentou, você mora numa favelinha. Então, essa coisa, né, essa discriminação contra a favelada, morar em favela, isso é muito antigo, é desde sempre. Quem nunca, né, gente? Quem de nós da pele preta nunca passou por isso? Exato. Não sabe, não. Quem de nós nunca passou por isso? Claro. Né? Claro. Então, foi isso que aconteceu, né, com essas famílias. Foram morar em favelas, né, da Serra, como é o caso da nossa querida Betina. E foi assim. E aí, o que você tem? Uma expansão urbana que vai nos empurrando para fora das cidades. E vai aglomerando mais. Eu me lembro, por exemplo, da favela da Serra. A gente olhava lá de longe, do Morro do Papagaio, a gente olhava lá de cima. Quando eu estudei para o vestibular, fui lá no mosteiro de São Bento. Né? A gente olhava lá de cima, podia ver. Hoje não, só prédio. Era tudo verde, cheio de bananeira, sabe? Abacateiro, mangueira. E aquilo, sabe? Os telhadinhos ficavam ali escondidos. Hoje não. Porque você teve uma perda de território, né? É o que a Miriam estava falando. Exatamente. Tá sendo espremida ali no Grajaú. Teve também uma urbanização recente, quando houve uma mudança governamental e se abriu a favela na busca de trazer um pouco mais de cidadania também, né? Pelo menos a visão da gente fora, quando você tem, claro, a questão da criminalidade, de que se fala de um combate à criminalidade, por isso abrir transformar becos em ruas. Mas eu acho que ao mesmo tempo tem isso, existe um ganho ali quando se abre as ruas, que é que você começa a ter uma condição mais de bairro ali do que de favela. Mas eu não sei se o pessoal quer isso. Não, Etel, não sei se eles querem ser empurrados, sabe? Aí você tem uma cara de bairro e não de ser. Eu não sei se cara de bairro é bom, né? Mas eu não sei se cara de bom. Por exemplo, quando abriram aquela avenida que vai dar na Minsá, isso chama aquela avenida ali? Cardoso. Avenida Cardoso. Avenida Cardoso. Teve um pessoal que escreveu um texto, eu tenho isso lá em casa. Sim. É assim, o meu quintal virou asfalto. Uma coisa assim, que era um comentário de uma senhora que eles aproveitaram e colocaram na capa, sabe? E isso teve muito atropelamento também, que a meninada podia ficar brincando ali. E essa questão da criminalidade, né? Sim. É outra coisa que vige sobre o nosso povo desde sempre. Desde sempre. Nós somos sinônimos de criminosos, enquanto não é exatamente o caso. A gente sabe. Nós sabemos disso, né? Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta a você, Luiz. Eu queria perguntar o seguinte: como foi para você, Diva Moreira, mulher preta, menina preta, entrar para a escola onde só tinha branco e filho de gente chique? Como é que foi para você conviver com isso? Porque eu sei que você já falou um pouquinho aí, né, da dificuldade e tal. Eu sei que tem um preconceito da pele, né? Tem aquela coisa, quem é essa menina, né? As suas histórias não tinham nada a ver com as histórias dos seus colegas deviam contar. Talvez das férias, talvez das festas. Como foi para a Diva Moreira isso? Olha, eu sou uma pessoa que me considero extremamente abençoada. Inclusive abençoada pelas pessoas brancas. Eu tive no colégio estadual amigas brancas.
e chegava ali junto comigo. Nunca fui sozinha, sabe? Aquela coisa de liderança para aprontar, que a gente aprontava no colégio estadual, sabe? Aprontava no colégio estadual. Então, eu sempre fui amparada por essas meninas, porque não tinha menino preto. Se eu ficasse assim, será? E ainda tinha uma vantagem, 2 delas moravam na Serra também. Na Serra, quando a minha mãe era empregada doméstica, né? Sim. Na Serra dos Brancos. Sim. E aí, eu me dava super bem com elas. E eu vivi no mundo dos brancos. Vivia no mundo deles. Fui discriminada? Fui. Não é? Mas eu vivia no mundo dos brancos. Ou vivia neste mundo, ou teria que viver no mundo dos pretos, empregada doméstica. Não é? Que eram as oportunidades que tinha. Trabalhar em fábrica de tecido, em Belo Horizonte. Você furou a bolha. Furei a bolha. Muito bom. Você vivia esse conflito para qual lado que eu for? Não. Eu tinha certeza que ia dar certo pro lado que eu estava escolhendo. E deu. Ele nem estava escolhendo. A minha mãe me preparou para isso. Visionária. Outra coisa, a minha mãe falava assim: eu não quero que a minha filha tenha a mesma vida que eu tive. Aí, quando eu terminei o curso primário, as patroas achavam que já estava legal, porque eu não babá. Eu fui babá. Eu fui trabalhadora infantil. Então, para ser babá, trabalhar 4º ano primário, tá ótimo. E eu também, eu estudei, eu morava na Serra, ali só tinha brancos. Não é? Eu estudei no Augusto de Lima, mas o Augusto de Lima, por incrível que pareça, era mais misturado, não é? Porque tinha favela ali onde tem a Praça Milton Campos, ali começava a favela do Pau Comeu e do Pendura-Saia. Então, tinha a meninada que descia ali, poucos quarteirões. A meninada vinha até, estudava no colégio, na escola Augusto de Lima. Eu, filha de empregada, estudava, não morava também perto e ia para Augusto de Lima. E tem uma coisa no Augusto de Lima que eu nunca estudei, nunca soube, nunca tenho a mais pálida ideia. Tinha gente rica na escola primária naquele período histórico. Então, por quê? Aí eu fico assim, eu vou cobrando, por que aquelas meninas estavam ali? Meninas filhas de comerciantes, altos comerciantes, não era do Monte Vampiro, nosso canal, sabe? Meninas filhas, inclusive, de deputado estadual. Mas acho que é uma época em que as escolas estaduais, as escolas públicas, eram muito valorizadas. Eu, por exemplo, quando entrei na década de 80 no Colégio de Marco, era um colégio assim, super disputado. Eu fiz prova para passar no INGAP, né? Marconi. Então eram escolas estaduais e municipais onde a gente encontrava pessoas da alta, porque eles queriam melhor. Até que as coisas se inverteram, né? E começaram a surgir as escolas particulares que eram mais, né? Exatamente. Então, sabe por quê? Pertinho dali tinha o colégio Sacré-Cœur de Marie. Isso mesmo. Tinha que estar lá em França. Tradicional. Tradicional. E um pouco acima tinha o Colégio Assunção. Por que essas meninas não estavam lá? Então, a minha hipótese é, ou as famílias não eram religiosas, queriam uma educação laica, o que é extremamente legítimo, né? Sim. E também o que você acabou de falar, eram escolas de alta qualidade. Aí entra os militares, entra a 64 e avacalham com tudo. Pois é, nesse período do golpe, como é que foi a sua atuação? Foi logo depois que você virou... Não, foi bem depois que você foi secretário do governo do Sérgio Castro. Eu queria saber como é que foi o seu tempo de luta na ditadura. Pois é. Defender as causas pretas, como é que foi isso da período, mulher, a defesa da mulher? Período, você fez um estudo em Barbacena, foi nessa época da ditadura? Do manicômio de Barbacena. Eu queria que você falasse também um pouquinho disso. Década de 70.
Você quer que eu comece por onde? Eu quero que você comece pelo começo. Comece pelo começo. Começa. Como é que foi a sua luta durante o período da ditadura? Não. Aí depois a gente vai falar de Barbacena, que você fez o estudo sobre... Porque a ditadura foi em 64, eu estava em Barbacena, mais ou menos 8, 10 anos depois do início da ditadura. Então, é claro, eu era do Partido Comunista Brasileiro e a gente atuava nas frentes operárias, né? Na panfletagem, na organização dos trabalhadores, e tinha um jornalzinho da época, um jornal sindical, e também eu atuei naquele período, vocês devem se lembrar do jornal Movimento, né? Sim. Então, e o jornal Movimento tinha um grupo que era um grupo muito interessante na área da saúde. A ideia do jornal Movimento é muito incrível. Eu acho que nunca teve um jornal como o jornal Movimento. Que tinha os grupos ligados ao jornal Movimento para sugerir pautas, sabe, para orientar. E a gente tinha, por exemplo, eu me lembro de Nilceia Bernardes, né? Nilceia Muraleta, né? Casada com um jornalista também, Luiz Bernardes. Ou seja, a gente se reunia para estudar sobre os problemas de saúde, porque eu sou pré-SUS. Então, como fazer uma saúde de alta qualidade para o povo brasileiro? E o Jornal Movimento tinha, sabe, essas várias redes de pessoas progressistas, de esquerda, comunistas, etc., sonhando com um Brasil decente, né? Então, a gente teve esse trabalho aí, não é? Eu tive um companheiro com o qual eu tenho uma filha de mais de 41 anos. Ele era também do Partido Comunista Brasileiro, foi preso. Então, a gente ficou durante um bom tempo tendo que ir a Juiz de Fora com uma moçada ainda, gente, era mulheres jovens, mas já elas, né? E aí a gente começou a participar, né? Ajudamos a criar o movimento feminino pela anistia, a luta pela anistia, né? Então, o que a gente fez durante aquele período da ditadura? Minha casa foi invadida pelo comando de caças comunistas, né? Picharam a casa, prenderam as pessoas no banheiro lá. Então, eu era um nome de gente que não podia falar em público. Então, a primeira vez que eu falei em público foi na faculdade de medicina. E aí, eles falaram com as lideranças estudantis que eu não poderia falar. E a turma peitou. Eles tinham ameaçado invadir a faculdade. Mas aí estava lotada a faculdade. Aquilo ali seria um desastre. Você correu o risco de ser presa, mas você foi parar no DOPS, você conheceu o DOPS. Foi, eu conheci, mas olha... DOPS é o Departamento de Ordem Pública e Social. Política social. Política social, que prendia os comunistas, né, e levavam para lá. E você passou lá, como é que foi esse dia? Olha, pois é, mas é muito interessante, sabe? Eu me considero, sabe, Mirinha, nós que temos essa linguagem da ancestralidade, né? Eu me considero assim, extremamente protegida pela ancestralidade. Por quê? Eu fui entrevistada por uma pessoa que depois me falaram que tinha apelido de Maurício Maquininha. Isso no DOPS? No DOPS. Entrevistado assim, não, você prestou depoimento. Você estava usando uma palavra. Imagina, entrevistada. Aí eu fui com uma companheira. Essa companheira, Neide Pessoa, né, que está aí com seus quase 90 anos, ou mais de 90 anos, me levou para esse depoimento. Vocês não vão acreditar. Eu cheguei lá como se eu estivesse sendo entrevistada aqui por vocês. Tanto é que teve uma hora que ele me perguntou assim, você é de direita ou de esquerda? A minha resposta, não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou para frente para ser diferente. Aí ele virou para mim e falou assim, olha aqui, eu não sei se ele me chamou de senhorita, ou pivete, sei lá o quê. Ele falou assim, você não veio aqui para brincar não, viu?
Aí, na época, tinha um jornal, né? Eu também tenho essas ligações aí com o jornalismo, né? Eu não sei se era Fato Novo, me ajuda a refrescar. Fato Novo? Fato Novo é... Não sei, não estou me lembrando também. O nome do jornal. Tinha tantos jornais. Era um jornal de militares nacionalistas. Sério? Opa! Não, Binômio não. Binômio foi antes. E o Zé Maria já tinha ido embora, já tinha sido expulso do país, já tinha se exilado. Sofrendo muita pressão, né? Que era também comunista, né? Zé Maria Rabelo. Você era adolescente nessa época? Não, já era velhinha. Quando a ditadura chegou, em 64, eu tinha... Abril, né? Eu tinha o quê? 64... Não sei, eu devia ter uns 16 para 17 anos. Adolescente? Adolescente. Então, o que aconteceu? O depoimento. A gente eu falei com ele o seguinte: olha, eu sou uma pessoa nacionalista. Aí eu comecei a falar desse jornal, dos militares nacionalistas. E entendeu? E aí eu acabei adquirindo um pouco o domínio do depoimento, sabe? Sei. Aquela performance toda, ficou meio às avessas. Fiquei mais às avessas. E aí também eu tenho aquela formação cristã, né? Da teologia da libertação. Eu morava no bairro da Serra, não era à toa. Eu estava como é que fala? Eu morava no Cortiço, pertinho do Convento dos Dominicanos. E foi lá que eu aprendi coisas maravilhosas, inclusive sobre a teologia da libertação. Aí, quando eu subi aquelas escadarias do DOPS, eu estava assim: quando fordes chamados a depor, não tem mais, porque, né, o Espírito Santo falará com vós, uma coisa assim, uma palavra de Jesus. Subiu pensando. Eu já fui assim, dona do pedaço. E como é que terminou esse depoimento, essa entrevista? Acabou virando uma entrevista, Luiz. Você é protagonista. O depoente devia estar. Quem que é essa moça que eu trouxe aqui? E eu fui torturado? Não, por isso que eu falo. Você saiu livre. Ancestralidade. Não, eu fui para depor. Eu até achei que ele era um cara. Ele tinha uma fama. Dependendo do seu fama. Dependendo você podia sair preso. Não, maquininha de choque. Não, maquininha de choque. Diz que ele era assim, gostava muito de dar uns choques. Eles usavam isso, jogava água, né? Botava. Aí era terrível. O DOPS era terrível. A gente naquela época não podia. Eu peguei o final da ditadura, você não podia nem pensar. Já de pensar, você já estava preocupado. Vou voltar agora, está muito boa aqui, vamos aproveitar. Eu quero saber aqui da Miriam, voltando aqui para a questão da ancestralidade, que a Diva falou muito bem, quer dizer, ela sentiu esse poder dentro dela, do Espírito Santo, ou das crenças pessoais de cada um. Eu queria entender como é que você traz isso desse povo ancestral, que você fala da sua tata, da sua bisa, desse conhecimento, o que está dentro de você, dos seus ancestrais que você traz e que você pode nos contar, o que é legal, em que isso aí te ajuda? Justamente nessa continuidade, né? Nessa questão da gente se impor, da gente fazer valer a verdade que a gente traz. Tem um livro muito interessante chamado Poderosas Rainhas Africanas, que diz desse matriarcado em África, né? Que destoa totalmente do costume eurocêntrico que prestigia o patriarcado, a figura do homem é mais importante. E em África não, são as mulheres que estão à frente. E aí eu lembro de que quando eu entrei na graduação, eu estudei na PUC, a minha turma foi a primeira a ter curso de África. E aí eu tive que brigar para o meu TCC ser sobre o meu território, porque eu queria justamente trazer aqueles fragmentos de África presentes ali no nosso contexto, né? Isso ocorre nas periferias,
que ocorre nas comunidades tradicionais. Os homens sempre vão embora. Então, o tal do ir na padaria buscar o cigarro já deve ser até título de filme, né? Eles sempre vão embora e as mulheres sempre ficam. Então, o histórico de manutenção do território, o fragmento que chega nos dias de hoje é obra feminina. São as mulheres sempre à frente das questões. E eu associo isso sim a essa nossa tradição de enraizamento africano. Porque quando a gente vai estudar, inclusive o nome que a autora dá é de rainha, porque ela diz que é o que mais se aproxima dentro do nosso vocabulário do que vem a ser o papel que as mulheres desempenhavam na África antiga. E um outro elemento que eu gostaria de falar, para pontuar um tanto a mais sobre isso, é de que como Luiz sempre foi visto como um lugar diferenciado. Então nós éramos até bem pouco tempo, acho que seguimos sendo objetos de estudo de muitos estudantes, sabe? De muitas academias que queriam entender aquele povo diferente ali. E a chegada da Ismar com a presença da diva fez com que a gente se reposicionasse de uma outra forma frente a esse contexto, né? E eu acho que é por isso que eu venho para o universo acadêmico, para mostrar o quanto a gente não é só objeto. E a gente nem quer ficar nesse lugar, a gente quer ser sujeito, né? Nós somos sujeitos e agentes da nossa própria história. E aí, linkando um pouco no que foi um pouco aqui do debate, né? Sobre a questão do processo de gentrificação que ocorre nas favelas, isso é muito grave. Eu vivi, nessa época da faculdade, estava tendo o projeto Vila Viva lá na Serra. E eu lembro esse projeto, eu esqueci o nome. Eu lembro de um amigo que perdeu a mãe por depressão, porque arrancaram ela de sua casa, do seu quintalzinho, onde ela tinha seu chave e tudo, e colocaram naqueles que eles chamavam, né? Acredito que eles chamam assim, caixotes. E é isso que veio acontecendo com essa cidade de Belo Horizonte desde que ela foi fundada. Ok, a gente tem um movimento aí que é migração campo-cidade, né? Foi muito forçado e colocado em prática ao longo do século passado, que junto com o racismo vem só nos empurrando, nos colocando nesses lugares que ninguém mais deseja estar. Mas falta a adesão, a participação popular nessas tomadas de decisão. E aí o que ocorre é isso, via de regra, eu volto a dizer, esses pensamentos pensados de fora daquela conjuntura para dentro, que vem para nos violentar, chega para nos violentar. E tanto a gentrificação, né, que são as práticas eugenistas, quanto o racismo, foram invenções muito bem elaboradas, que se ressignificam com o tempo e que estão em voga até hoje. Eu até peço desculpas por essa minha visão, porque eu não moro lá, como eu falei, né? Então, assim, eu acho que a forma como a Diva colocou isso, né, dos quintais, eu não podia imaginar. Porque a gente está de fora, tem aquela visão de que está melhorando para quem está lá. Está levando exatamente o que eu ia te perguntar em relação aos Luizes, porque como que acontece o abraçar ou a falta de uma estrutura para essa comunidade. E aí, eu, na minha visão de quem sempre morou em bairro, né? Eu nunca morei em aglomerado, né? Sempre bairros mais pobres, de periferia, com suas dificuldades, né? Mas nunca morei em aglomerado. A minha visão era de que o desenvolvimento estava chegando ali, que eu sei que é uma visão que vem daquele que projeta, que passa para a gente, né? Mas que nós não chegamos a fazer nenhuma matéria na nossa vivência jornalística de alguém que falasse isso. Então, quando você abre esse olhar de gente que tem depressão, né, que perdeu o seu quintal, aí sim, aí eu me lembro de pessoas lá do interior que eu conheço que viveram isso, mas aqui na cidade eu não imaginava esse ponto aí. A gente vê e fala assim, não, chegou um pouco de desenvolvimento. E aí, voltando ao Luiz, é porque eu fico pensando assim, quando eu fiz a matéria, eu vi aquela igreja na frente, né, e a construção daqueles imóveis ali, né, dos prédios, e eu pensava nisso, na descaracterização do entorno, né, que na verdade você nos conta agora que na verdade o entorno pertencia a esse quilômetro, né? Como que é o atendimento
a região ali que é de vocês, né? Questão de saúde, questão de saneamento. O saneamento chega ou vocês têm que agir com um condomínio? E se você quiser ter um esgoto, você tem que pagar. Quiser ter uma rua arrumada, como é que é? Ou vocês também não desejam isso, né? Uma melhora dessa parte terreno. Isso é tudo por conta do quilombo? Não. Em tese, nós temos acesso, como qualquer outra construção do entorno tenha, a essa infraestrutura, né? O que ocorre é que há um modo sui generis, há um jeito nosso de administrar o que é nosso e que consegue, né, envolver, a gente debate muito sobre passado e modernidade. A gente consegue manter grande parte das nossas tradições, dos nossos costumes, quando não se tem essa intervenção externa, quando não há essa agência, tanto do entorno quanto do próprio Estado, atrapalhando as nossas dinâmicas. Porque um debate que a gente faz em torno do que vem a ser o segmento de povos e comunidades tradicionais é de que nós somos mantenedores daquilo que nos confere uma identidade, um sentido mesmo de nação, né? Então eu falei aqui agora há pouco, na minha disciplina lá de África, que foi a primeira ministrada na universidade à época, eu consegui encontrar elementos de África na minha dinâmica, né? Então, o que é isso? O que isso representa? Hoje você chega lá, são condomínios, são arranha-céus a perder de vista. A prefeitura não tem o cuidado de, quando vai liberar um alvará, fazer uma inspeção. Como que está esse despejamento de esgoto aqui? Como que está essa coisa de chegar água? Então agora é um tal de faltar água, por exemplo, sabe? E esses impactos todos desse grande contingente de moradores, esse fluxo absurdo de carros. Mas espera aí, esse povo que estava aqui era quem mantinha a água. Ali, por exemplo, se a Copasa quisesse, ela abastecer toda a região oeste só com o lençol freático que tem embaixo do nosso território. É uma coisa absurda. A conta de água da minha casa está no meu nome, porque foi aos 18 anos que nós instalamos água vindo da rua lá. Nós utilizávamos água de nascente. E ali nós plantávamos, colhíamos grande parte do que consumíamos, muitas árvores frutíferas e uma evocação que eu faço sempre do cuidado que a gente tinha para pensar em preservar esses coletivos, a questão social, porque a gente interagia ali, nossa dinâmica funcionava ali dentro mesmo do território. Você não tinha, quando as comunidades tinham os seus campos, seus lugares, né, de manifestar a sua cultura, a gente não tinha essa eclosão da violência. Eu vou citar um exemplo aqui, o Morro das Pedras, onde hoje é um grande conjunto habitacional, antes era um campo. Todo mundo lá conhece esse campo até hoje, mesmo os que não viveram lá. Era onde canalizava todas as nossas ações sociais, né, as nossas produções culturais. Eu acredito que isso acontece lá na Serra também, porque eu lembro que na Pedreira também tinha esse famigerado campo. Então a gente consegue organizar uma estrutura que a gente se assegura, que a gente se garante e que o Estado não falta. Mas o saneamento básico chegou, então não chegou? Tem saneamento, tem o saneamento básico, né? Só que pode até estar poluindo lá, porque dependendo da forma como está sendo jogado esse esgoto dos imóveis do entorno, né? Quer dizer, é uma questão grave também, né, Luiz? Isso aí tem que acompanhar, é mais uma questão para eles se preocuparem, né? E esse contexto Uber que tem lá no Quilombo Raiz, o que é? Você pode explicar para a gente? Não tem um contexto Uber de moradia, Uber, as pessoas vão para lá, ou não tem nada a ver? Acho que essa pergunta, então, eu me enganei. Bom, então tá, desculpa. Vamos voltar aqui. Como é que são as suas aulas na UFMG? Você leva esse conhecimento todo seu para suas aulas? Como é que você vê os alunos? Porque quem olha para você, aí você me
me dê o direito de, poxa, a gente está vendo uma rainha africana aqui, é uma você está muito bonita, tá com essa roupa. Ela fala o poder da fala. É espetacular. Miriam, você me arrepia quando você fala algumas coisas aí, você acredita? Eu ecoar das vozes das pessoas. Fosse maravilhosa. Você é uma pessoa que chama atenção, né? Quando você se desloca aí na rua, como professora também, o seu modo de se vestir, então é um elogio que eu estou fazendo. É uma imagem que eu gosto muito dessas cores, chama atenção. Então, que é colorido, né? É um tribal, né? Essa roupa, eu quero saber, na verdade, você estava falando de ancestrais, ela está incorporando tudo isso. O seu modo de apresentar nos leva a perceber tudo isso. Como é que são as suas aulas, então, voltando para a pergunta, como é que os alunos recebem esse conhecimento? Você vai na UFMG uma vez por semana, 2 vezes por semana, como é que é? Então, eu tive a honra de ser a primeira diretora da pasta de educação da Federação Quilombola do Estado de Minas Gerais, em Goiânia. E desde então, isso foi em 2008. Quando foi em 2009, nós lançamos na Assembleia as bases para a implementação da educação escolar quilombola, que é algo muito parecido com o que os indígenas fizeram em relação à educação indígena. Temos também no MST, a educação do campo. Nós pleiteamos já ao longo dessas últimas décadas o direito a uma educação diferenciada dentro dos territórios quilombolas e para estudantes quilombolas. E esse ano, então a gente está na peleja desde 2009, né? E esse ano eu fui convidada pela UF, eu lecionava até então em escolas públicas, até a pandemia eu lecionei em escolas públicas, e nesse ano eu fui convidada a participar dessa formação para professores, né, na pauta da educação escolar quilombola. A gente se reúne aos sábados, é o dia todo, é um curso de aperfeiçoamento, e ao longo da semana a gente tem todo o preparo desse material, porque a gente trabalha não só com professores de territórios, que atende região norte, nordeste e zona da mata, aqui de Minas, com professores aqui da região metropolitana. Então a gente trabalha tanto na formação de professores que atuam nos territórios, quanto com professores daqui da cidade, mas que têm interesse em atuar junto a esses públicos, porque Belo Horizonte acaba de reconhecer o 6º quilombo na cidade, né? E a gente tem em torno de 120 no entorno da região metropolitana. Então a gente está nessa luta de implementar uma educação diferenciada aos nossos estudantes. E aí eu sou o próprio modelo dessa causa, porque todo mundo fala isso. A Miriam foi, estudou, fiz mestrado em Brasília, faço curso social, mas volto para o chão, né, do quilombo, que é para potencializar esse saber em prol da nossa própria temática. Que ótimo. Voltando agora aqui para a Diva, a gente estava falando aqui de favelas, você foi secretária do governo Célio e teve uma atuação. Você criou, como secretária, vários programas que beneficiaram as comunidades aqui de Belo Horizonte, né? Fala um pouquinho pra gente dessa época, dos programas que você Primeira Secretaria Municipal da Assunção com Candidato Negro, não foi isso? Sim. Primeiro órgão do país. Olha, gente, Minas tem muitas coisas, puxa fila mesmo, né? Do país. E criado por lei. Não era um decreto do prefeito, não. Foi uma lei municipal. Você lembra? Nossa. Você acha que foi uma conquista dos movimentos, movimentos negros, né? Que você participava, né? Na verdade, quem mais nos apoiou naquele período foi o pessoal de vilas e favelas. Foi um negócio espetacular. Olha, quando eu chegava, no início, quando eu visitava a Câmara, eu me lembro de uma jornalista que falou assim para mim, aqui todo mundo falou que não vai votar nessa secretaria, só tem um voto, que era do Paulão, um vereador negro do PCdoB, né? Aí eu tinha uma paciência de Jó. Eu chegava lá com caderno, eu sempre andei com caderno, caneta, né? E
pedia, né, agendava, claro, para falar com o vereador, todos os vereadores. E eu acho essa história importante porque mostra para as gerações que não conhecem a secretaria a possibilidade, quando a gente mobiliza, de realizar, de fazer certos, né, de promover certos ganhos para o nosso povo. Então eu ia e que bom, isso aí, secretaria para preto, então tem que ter secretaria para japonês, sabe aquela a ignorância total, absoluta? Tem que ter secretaria para japonês, para índio, para cigano, para branco, amarelo, sabe? Aquela coisa desqualificada de gente que não sabe nada, vezes nada. Então eu ia falando, olha o que ia acontecer. Em geral, eles diziam assim para mim, eles, porque em sua maioria eram vereadores, nunca tinham ouvido falar dessa história. Sabe? Foi assim, a maioria. E aí a gente teve dificuldade na época com o PSDB, nós pedimos um velho militante, um dos fundadores do PSDB, para conversar com a turma lá. O chefe, né, o líder da bancada do PSDB me chamou e falou que ele votaria contra a criação da secretaria. Eu quero se lembrar disso, porque foi espetáculo. E o que ia acontecer com ele, se ele seria vaiado? Aí eu disse, não, o senhor não vai ser vaiado, sabe por quê? Agora o senhor não está comigo, mas numa outra oportunidade o senhor pode ser meu aliado. Aí, quando ele falou do voto não, ninguém naquela... A arquibancada estava assim, lotada, ninguém vaiou, foi espetáculo. E quando terminou a votação, né, foram jogadas pétalas de rosa naquela Câmara, falaram que essa foi a primeira vez que chovou, porque olha que confessaram para nós que, em geral, jogavam moedinhas, vendidos. Então a turma jogava moedinha, foi a primeira vez que jogamos pétalas. Oxalá essa Câmara de Vereadores mereça, né, ter uma votação em futuro próximo que faça com que chuva de pétalas de rosa caia, né, sobre os vereadores e as vereadoras. E aí foi isso. E como nós tínhamos tido, porque o pessoal do movimento negro não queria, porque eu não era de determinada ala do movimento negro, então não queria, eu não era do nome. Tinha uma divisão dentro do movimento? Tinha. Mas você conseguiu? Eu consegui, também tinha uma companheira que já avisou para todo mundo, essa companheira já é falecida, Fátima Oliveira. Ela falou o seguinte, teve uma reunião no sindicato aí, lotadaça. Aí ela falou assim, olha, gente, não adianta vocês brigarem, porque é uma escolha do Célio. O Célio já escolheu a Diva Moreira. E eu conheci o Célio nas lutas contra a ditadura. Eu conheci o Célio de Castro. Porque o Célio de Castro era médico. E a gente estava na luta pela reforma sanitária. Então, o Célio já tinha, né? Alguém tinha mandado, eu estava fora do país, e fui avisada de que o Célio queria conversar comigo, porque queria que eu compusesse o governo dele. O povo amava ele, né? Doutor BH, não é? Que era o slogan dele? Exatamente. Ô, Diva, deixa eu te falar. Só um pouquinho para fechar aqui, eu quero só passar, lembrar das realizações da Diva. Eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho Vivo das Favelas. E fala então. Que tem a ver com o que está acontecendo hoje. Sim. Hoje. A gente vira e fala assim, né? Nos favelões só dá direita, nos favelões só dá extrema direita, nos favelões só dá isso, nos favelões só dá aquilo. A gente não falava isso? Hoje, aliás, a gente fala isso. Naquele período, a gente estava nas favelas. E era um respeito muito grande. Eu me lembro, na Pedreira Prado Lopes, a gente era super respeitado. E aí eu falava com o pessoal assim,
Aqui não tem pedreira de baixo nem pedreira de cima. Tem utilizado tudo, né? Favelão, aqui é um órgão público que funciona para todo mundo. Então a gente mandava recado. Ela assim, Betina comigo, claro, fazendo esses cabelos maravilhosos, dando curso. Estava até hoje, né? E até hoje. Até hoje, dando curso de graça, pessoal. Então, Maravilhosa. Então a gente estava trabalhando nas favelas. Aí o que acontece com os favelões hoje? Hoje, nós trabalhávamos, por exemplo, na cabana do Pai Tomás. Ali em Vista Alegre, entendeu? Vocês sabem quem é que manda ali agora? Não, Não? não sei. Ali é o ninho do Nicolas Ferreira. Ah, tá. Aí vocês entenderam, né? Então, nem sempre foi assim. A gente sempre acha, não é? Como a gente não conhece a nossa história, né? Você fez história, eu virei historiador. vocês estão ajudando a conhecer. A gente está cheio de livros aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, o que acontece na nossa história? Por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro tinha células. O que evoca a palavra células hoje para nós? Milicianos. Exatamente. Naquele período eram células comunistas nos favelões, A Miriam fez até assim. Pois é, inclusive para defender a população de remoção, sabe? No período, por exemplo, de Carlos Lacerda, tinha uma secretária lá que era um capeta, a Sandra Cavalcante. Morreu, acho que com mais de 100 anos, morreu há pouco tempo. A Sandra Cavalcante, quando chegava nas favelas, porque tinha que conversar com o pessoal, tinha que avisar que não ia poder ficar ali mais. Né? Afinal de contas, aquela favela está precisando daquele espaço da favela, porque tem uma expansão urbana, né? Aí, ela foi recebida, o pessoal jogou ovo nela, hostilizou, xingou. Ela ficou, claro, pé da vida. E por que aquela reação foi daquele jeito? E outra coisa muito bacana, tinha advogados de esquerda e tinha, sabe quem defendendo aquela gente? Dom Helder Câmara, que conseguiu fazer prédios no Leblon, no chique Leblon, para a população negra, né? Então, quando a gente vê hoje os favelões, nossa, cheio de... Os favelões cheios de promiscuidade, os favelões extrema-direita, os favelões só vivem dando tiroteio, nem sempre foi assim. Não é? Isto foi o resultado do próprio Estado. O Estado promove a desestruturação do nosso povo. O Estado, quando chega na favela, há poucos dias atrás, eu tive a alegria de ver a posse de Conceição Evaristo, da Academia Mineira de Letras. Então ela falou da favela ali, ela disse, o meu umbigo deve estar enterrado ali no mercado do Cruzeiro. Aquilo tudo era favela. Como eu falei com vocês, a meninada disse isso da Nova Lima. E aí havia muito mais interação entre brancos e pretos, até entre classes altas e classes baixas, do que aconteceu posteriormente. E hoje, se a gente for lá, por isso eu aposto, e isso não precisa de perguntar a Diva Moreira, não. Tem gente que mora nesses lugares ainda, pode perguntar para a Edneia do Taquari, uma grande ativista. Maravilhosa, líder comunitária. Maravilhosa. Olha aqui, o que foi a presença da secretaria nesses lugares? Se a gente estivesse nestes lugares até hoje, como estávamos, a gente estava no olho do furacão. Eu já saí do Morro do Papagaio agachada, assim, de cócoras, porque tinha tiroteio, gente, daqueles micro-ônibus, né? Com tiroteio ali. Então,
Se a gente tivesse continuado, com certeza Belo Horizonte seria hoje outra cidade e não estaria nas mãos da direita como está. Mas você acha que teve muitas conquistas trazidas pela secretaria? Você pode citar alguma? Isso que eu ia. Então eu vou aproveitar aqui das conquistas, eu vou ler, porque é muita coisa. Você já tem isso? Eu tenho aqui, ó. Ela como secretária, plantou a escola profissionalizante Raimundo Silva Soares na Pedreira Prado Lopes, cursos profissionalizantes em parceria com a artista plástica Yara Tupinambá no Morro do Papagaio, apoio à reforma de equipamentos sociais na Vila Nossa Senhora de Fátima, na Rádio Favela, projetos sociais na Cabana do Pai Tomás, ela já falou de alguns, Conjunto Felicidade, Ventosa, Taquaril, várias áreas periféricas da capital, programa Adote uma Favela, apoio às mulheres. Você, Diva Moreira, fundou o Movimento de Organização da Mulher, o MON, em 74, integrou o Movimento Negro, criou a Casa da Andária, que realizou vários projetos de proteção a crianças e adolescentes, engajou-se na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, aprovado em 1990. Ufa, aqui, ainda tem mais. Na luta pela causa foi os Estados Unidos, Angola, África do Sul, São Tomé e Príncipe, Alemanha, França, Canadá e outros países. Tem que respirar, né? Tem muita coisa que você realizou e continua realizando. Né? Gente, eu sou velha, só isso. Realizou muita coisa e continua, né? Como é que todas essas conexões que você fez ajudam no combate na descriminalização, na discriminação da raça negra, dos pretos? Como é que esse trabalho todo de uma vida inteira você acha que contribuiu e ainda contribui para isso? Vocês estão vendo o meu silêncio, né? Lamentavelmente, né? Eu tenho essas décadas todas, eu estou no movimento negro desde a década de 80, né? Ou seja, são quase 40 anos de movimento negro. Eu quero dizer a vocês que, apesar deste esforço gigantesco do nosso povo, nós estamos muito mal, sabe? Eu estou até emocionada, porque ao mesmo tempo isso você fala deste esforço e aí você pergunta o que aconteceu. Estamos muito mal. Ou seja, a sociedade brasileira e o Estado brasileiro são a questão do racismo estrutural e do racismo institucional não é fácil de quebrar. Quando Miriam falou da vinda do povo, né, da zona rural para as cidades, aquilo ali foi uma brutalidade, não era para ser assim. Por quê? Um país da dimensão continental do nosso tinha que ter tido o quê? Reforma agrária, que foi o grande sonho dos abolicionistas. Os abolicionistas todos lutaram pela reforma agrária. Todos falaram que, olha, André Rebouças falava, sem reforma agrária não há democracia, sem democracia racial não há democracia. Aliás, sem democracia rural não há democracia no Brasil. Então, este país nos maltrata, nos oprime, nos exclui desde sempre. E tivemos alguns momentos que estávamos até melhores. Sim, nós conseguimos alguma mobilidade intergeracional no século XIX, no início do século XX. Agora, vou contar para vocês um negócio que é tenebroso. A OCDE, a Organização para o Desenvolvimento Econômico e do Comércio, lançou em 2018 uma pesquisa realizada por eles, incluindo 30 estados, dentre estes estados do Brasil, sobre mobilidade intergeracional. Descobriu que no Brasil, aqueles que estavam abaixo do nível médio de renda em 2018 alcançarão este nível médio de renda, sabe quando?
Sabe há quantas gerações? Quantas? 9. Nossa. Meu Deus. 9, querido. 9 gerações. Muito Trágico, né? Isso é terrível, sabe por quê? Quando eu vejo do meu avô até os pequenos da minha casa, são 3 gerações. 2, 3 gerações. Não, eu já sou tia tataravó, né? Então, nós somos, eu acho que são 7 gerações, meu avô, os pequenos da minha casa, né? Se você der 7 gerações com 9, 16 gerações. Mas não é para ser presidente da República, não é para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, não é para ser ministro da Fazenda, da Justiça, nada disso. É para ter o mesmo nível médio de renda dessa gente. Sabe o título do estudo? Elevadores quebrados. Ou seja, quem está na base não sobe e quem está em cima não desce. E quando a gente vê essa briga aí pela reforma tributária, fica super evidenciado que os que estão no poder, os que estão em cima, não querem. Eu não queria que ninguém ficasse lá no fundo do elevador, não. Não quero isso, não, nós vamos trocar. Não é isso, meu sonho não é este. Meu sonho é viver num país decente. Então, esta gente, quando não abre mão... Outro dia eu vi Lula falando de 2% de imposto para as grandes fortunas. Gente, os ricos devem ter rido, porque se eles se falar 50% de grandes fortunas, eles continuarão com grandes fortunas. Então, este país, hoje, por exemplo, eu sou assim, eu não vou para frente, eu não ando para frente se os encarcerados não estiverem comigo. Hoje, o Brasil tem a 4ª maior população encarcerada do mundo. Isso me incomoda, isso me fere. Eu não posso achar que esteja certo, eu não posso achar que nós avançamos. Miriam, vou tomar um fôlego aqui, porque a fala da Diva foi muito forte, né? E tem toda a razão, eu concordo. De acordo com o portal gov.br, o Brasil tem 494 quilômetros oficialmente delimitados em 24 estados e no Distrito Federal. A população quilombola alcança 1.300.000 pessoas, segundo o censo de 2022, que foi pela primeira vez que você, né, trouxe esse dado. Como avançar em políticas públicas? O que a gente pode melhorar? A Diva fez um cenário real, difícil, triste, mas eu falo porque eu acho que a gente está junto nessa luta, né? Eu acho que o povo todo está junto nessa luta de melhorar essa questão, né? A gente entrevistou aqui o Ailton Krenak. A questão indígena é muito igual à questão da raça negra, da raça do preto em si. São as mesmas dificuldades, não tem titulação de terra, é preconceito, é discriminação. Então, a gente já está caminhando para 1h30 de conversa. Eu quero perceber o que você e a Diva trazem assim para um horizonte. A gente não pode ficar... A situação é muito difícil, né, Théo? A gente fica até, poxa, cara, o que fazer, né? O que a gente pode fazer? O que vocês, como líderes e pessoas que têm uma liderança, né, escreveram aqui vários livros, né? A Diva e a Miriam têm várias publicações, a professora, secretária, fez um retrato aqui do momento atual brasileiro, né? Não só desse governo, mas de outros governos também. O que a gente pode trazer de esperança, né? De luta, né? Vocês vão continuar, a Diva já está há décadas, você também já está há bastante tempo. O que a gente pode trazer de esperança, de novidade, de apoio, né? Que a gente possa apoiar de alguma forma? A gente está fazendo esse programa aqui, é uma forma mesmo de apoiar, de divulgar isso. Como é que a gente pode ajudar e o que vocês, né? A gente é muito difícil, mas vocês que estão aqui na luta diária, no dia a dia, traz alguma coisa de esperança? Qual é o caminho? Primeiro que eu concordo, especialmente com esse silêncio, porque tentaram nos enterrar, mas esqueceram que somos sementes. Eu sou semente da luta que Diva implementou, porque até a chegada da Esmacol no território,
eu até validava muito aquele saber e aquele pertencimento, mas eu não tinha noção do quanto poderíamos ou podíamos, na época, agir como sujeitos políticos mesmo. Quem leva essa formação para nós foi a sua atuação à frente da SMACOM, porque tinha assim, era uma caravana que chegava. Só explica o que é SMACOM. Com a DIRA, a Secretaria Municipal para Assuntos da Comunidade Negra. E isso não foi só no território do Luiz, foi em várias regiões de Belo Horizonte, Diva. Então eu penso assim, o cenário é trágico, mas é importante que cada um de nós dê a nossa contribuição. E eu estou aqui aceitando o seu convite por reconhecer o quanto você fez diferença nesse sentido, né? De modo que, se hoje eu posso sim me considerar uma ativista, uma militante, uma professora, uma conferencista, e olha que a gente consegue aprovar pautas dessas conferências que a gente participa, agradeço esse trabalho que você arduamente, né, e de forma muito devotada fez conosco. Então, poderia ser muito pior. O cenário ele é trágico a nível abrangente, mas se a gente for tratar de realidades locais, essa sua contribuição ela fez toda a diferença. Não só para mim, não só para a comunidade da qual eu faço parte, mas para muitas outras pessoas que estiveram conosco naquela época. Então, por favor, não silencie em nenhum momento da sua vida. Sua fala é sempre muito importante para nós. E eu penso, eu estive durante todo esse tempo atuando em várias frentes. E aí, quando me perguntaram, mas onde a gente pesquisa, não sei o quê, eu nunca quis holofote sobre a minha pessoa. O engajamento é sobre a luta. O que a gente quer e o que a gente entende é que é a luta coletiva que vai trazer um despertar mental para as pessoas. As pessoas precisam entender que a coisa pública lhes pertence. A história desse país é escrita por mãos pretas e por sangue indígena, né? Foi graças ao genocídio do povo preto que o povo europeu chega aqui e constrói uma nova nação, e detalhe, com mão de obra qualificada, né? Porque também não traziam da África que não fosse detentor de algum tipo de conhecimento, algum tipo de saber. E hoje eu sinto essa necessidade de filtrar pensando justamente nisso. E agora? O que fazer daqui para frente para que algo efetivamente seja assegurado para o futuro, né? E aí a educação, gente. Nós não temos outro polo, outra forma de promover transformação que não seja através da educação, e uma educação de qualidade. Por isso essa luta junto aos indígenas, junto ao movimento do campo, para que os quilombolas tenham esse empoderamento, né? Acessem essas informações, que diz desse enraizamento, que fala dessa valorização que nós temos enquanto povos herdeiros de um saber milenar, que é o povo africano, né? Tanta desqualificação, as primeiras instituições de ensino foram criadas em África. Todo o saber que vem de lá dá origem a um outro país, né? Porque os indígenas, de acordo com o Nego Bispo, chamavam esse território de território pindorâmico. Então, quando que ele passa a ser Brasil? Quando ele passa a ser construído por essas mãos vindas de África, né? Então, nós tivemos competência para isso e temos condição de fazer muito mais. E o que a gente diz é: tira o seu racismo da nossa frente, que a gente quer passar com a nossa cor, porque a nossa cor ela tem verdade, ela tem ancestralidade, que é esse valor humano, né? Essa humanidade presente nas relações, nas lides, nos fazeres. Deixa só a gente trabalhar, que a gente resolve esse problema do país, a gente resolve o problema da nação. Mas para que haja esse entendimento também, até por parte dos nossos, é necessário investir em educação diferenciada e de qualidade. Tem mais alguma pergunta? Eles têm 1h30. Nossa, gente, eu quero dizer que eu estou assim, embasbacada, né? Eu vou sair daqui muito cheia de novos saberes, novos conhecimentos, né? Eu estou muito feliz com as conversas. Eu quero dizer para a Miriam e para a Dilma, eu quero perguntar nesse momento, por isso que eu tenho que falar isso aqui, que essa luta que né, a Diva faz e que a gente faz junto, né, porque a gente acompanha e a gente aprendeu muito com a Diva também ao longo desse caminho, né, esse Diva adolescente, sou fã, né?
Mas eu quero dizer também que o que a Miriam está falando, e a gente está tratando de quilombola, mas na verdade a gente está falando de Brasil. Porque eu, por exemplo, sou negra, não sou quilombola, não nasci no quilombo, né? Mas tudo que a Miriam está trazendo repercute em mim, né? Porque são necessidades, são entendimentos, são lutas que a gente vem vivendo a nossa vida toda, né? E aí quando ela fala que deixa a gente trabalhar, eu acho que nós temos que fazer um convite ao povo brasileiro, né? Porque o nosso povo, ele é miscigenado, né? Então, por mais que alguns ainda se sintam como totalmente brancos, europeus, né? O nosso Brasil, ele é formado por uma miscigenação, né? Então, seja de uma forma forçada ou não, estamos juntos no mesmo mar, né? Então, eu acho que é abrir caminho mesmo dessas políticas públicas para que a gente possa ocupar vários espaços, né? Para a gente fazer esse caminho, né, Diva? Então, eu quero dizer que também falar com a Diva, né? Que Diva, nós estamos esperando a sua contribuição continuar aí, não pode, que não se cale, como disse a Miriam, e continue trabalhando, que a gente conta com esse trabalho. A Diva manda uma mensagem, Diva. Eu vi que você se emocionou. A fala da Miriam também foi espetacular. Então, deixa uma fala bacana. Eu tenho uma fala sua aqui, mas eu acho que você... Não, eu preciso. Isso, ótimo. Fica à vontade, aproveite. Eu não quero passar... Miriam tem razão, né? É claro que a gente tem determinados momentos, né? Que eu estou impregnada da dor do nosso povo, porque eu estou escrevendo um livro, né? Espero lançá-lo no ano que vem, em novembro do ano que vem, intitulado Justiça Racial e Reparações, o caminho para a democracia no Brasil. É um livro que já deve ter escrito aproximadamente umas 700 páginas. Nossa, né? Vai ser um calhamaço. Então, é o que? É a esperança. E eu acho o seguinte, nós que somos políticos, nós temos um compromisso com a esperança. É claro que eu jamais poderia deixar quem está me ouvindo aqui, né, sair daqui, puxa vida. Mas eu acho o seguinte, que tudo isso que a nossa Mirinha falou, deixe, por favor, saia do caminho, tire o racismo do caminho, porque eu sei resolver os nossos problemas. Nós sabemos resolver os nossos problemas. E a rigor, todas as conquistas, tivemos várias conquistas, sobretudo no campo da cultura e das políticas públicas. Não teve nada que não tenha sido resultado de nossa exatamente, de nossa luta. Nenhum branco acordou e falou assim, gente, que coisa, hein? Não, eu estou vendo aqui, cheio de morador de Rua Preto. Será que esses pretos adoram morar na rua? Como a mulher do Dória, né? Dona Bia Dória falou que não, essa bobagem, esse trabalho aí de Padre Júlio Lancelotti, não adianta fazer esse trabalho se a gente adora morar na rua. Será que se a gente adora morar na rua, o que terá acontecido? Então, eu queria também deixar um recadinho para os brancos. Eu estou atrás de um branco que desempenhe no Brasil o papel que Joaquim Nabuco desempenhou naquele período histórico. Joaquim Nabuco era um homem rico, descendente tinha, né, toda a família ao redor dele, cheio de escravos. E Joaquim Nabuco desempenhou um papel, depois ele deu uma bobeira, mas eu perdoo ele, mas ele desempenhou um papel que nenhum branco que eu saiba, porque eu sou pesquisadora e fico de olho e fico atenta, desempenhou na história da República. Ter um homem como Joaquim Nabuco viajando para denunciar a escravidão nos fóruns. Ele foi parar na Espanha, ele foi parar na França, foi parar
na Inglaterra, escrevia artigos e que eram publicados nos jornais famosos naquela época. E ele foi parar, vocês não sabem aonde? No Vaticano. Foi atrás do Papa Leão XIII para pedir a ele para fazer uma bula papal contra a escravidão, para acabar com a escravidão. Porque no Brasil o povo diz que é católico e mantém a escravidão até hoje. Então eu estou atrás, né, entre os brancos. Você não gostaria, não, Luiz? Sim, gostaria. Não tem importância a idade. Eu não sou político, né? Eu sou jornalista. Não tem desculpa, não. Aí a gente pode. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar. Eu quero, quando você lançar o livro, a gente vai fazer uma segunda temporada. A gente espera fazer uma segunda temporada. Vamos trazer você para falar sobre o livro. E a gente vai conversando. A gente precisa não só de um homem branco, mas de muitos. Eu sei, mas eu sou modesta. Também. Eu e de muitos indígenas também. Olha, claro, eu também, aonde quer que eu vá, eu levo também comigo os nossos chisapês, os nossos parentes, né? Como eles também falam. Eu sou descendente, minha avó era capuia. Então, onde quer que eu vá, sabe por quê? Eu não quero apenas um país que seja bom para o povo negro. Eu quero um país que seja bom para todo o povo brasileiro. E quem vai dar conta de fazer isso, no meu entendimento, quem está na parte de baixo do elevador. E que quando subir, vai levar todos lá para cima e construir uma terra diferente. A terra do bem divino. A terra da amizade. Que lindo isso. Miriam, antes da Miriam, muito obrigado, Diva Moreira, pesquisadora, pelas suas falas aqui maravilhosas. Eu estou me sentindo ótimo. Muito obrigado também a Miriam Aprígio, uma rainha africana aqui na nossa mesa. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Nós não falamos dos livros, mas os livros estão aqui. A gente vai fazer imagens, são textos. Tem livros, eu queria só fazer um comentário. Isso, claro. Tem livros que falam da história minha. Então passa aí, vamos passar. Então, por exemplo, eu estudei no Colégio Estadual. Esse livro sobre o Colégio Estadual tem fala minha. Este livro aqui, ó, Histórias do Movimento Negro no Brasil, tem fala minha. Os afro-brasileiros na gestão pública, idem. Falas negras, tem fala minha. Olha aí. Ali, ó, Racismos Contemporâneos, tem texto meu. Deixa eu mostrar, peraí, calma, gente. Batendo tudo aqui o microfone, quero só mostrar a capa, que aí quem estiver assistindo a gente, né, ouvindo, pode ir na internet buscar. Esse aqui também. Este aí tem um texto meu, Mulheres Negras na Luta para Reparações, e aqui também tem um texto meu, cujo título não me lembro. Olha aqui, gente. Cheio de coisa bacana aqui para vocês lerem. Agora eu quero mostrar os da Miriam, da nossa rainha africana de hoje. Aqui, ó. Fala um pouquinho, Miriam. Esse aqui. Ancestrais, Luíses, essa referência que eu faço sempre, né? Aqueles que vieram antes de nós, aqueles e aquelas. Fiz na pandemia. Eu sou professora e tinha há muito tempo formação também na área de gestão cultural. Tinha um pouco de medo de abandonar a educação e, como fiquei sem dar aula na pandemia, fui escrever esse livro. Me lancei sobre os editais e conseguimos aprovação não só desse material, mas também um trabalho sobre as matriarcas Luíses. Nesse terceiro prêmio Territórios Quilombolas tem um apanhado, né, um ensaio sobre o território, ainda na minha época de graduação. Esse livro aqui foi publicado um artigo que é uma fala minha lá na Europa. Tem também um documentário, chama-se Remanescentes, onde eu sou a atriz principal, mas na verdade está fazendo uma série de denúncias, né, sobre essas questões de impacto sobre o território quilombola aqui no Brasil. Esse livro é uma produção que está disponível para quem quiser acessar. Tem de várias comunidades quilombolas, é do INCRE, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e conta com a participação de nós, ocupantes dos territórios, visando a democratização do acesso desse material para a gente conhecer um pouco a mais. Essas trilhazinhas são o nome dos quilombos que também contam com essa produção aí. Essa produção também foi feita na época da pandemia,
Também, como eu disse aqui, né, minha grande preocupação, meu grande foco atualmente é a educação, e essa é uma contribuição também envolvendo a temática quilombola daqui da região do Cerro, que tem, além de eu ter feito a consultoria para a elaboração de todo o estudo, tem um artigo aí também que eu produzi envolvendo a temática. Aqui eu trouxe, mas está disponível lá para quem quiser acessar na internet, a minha dissertação de mestrado sobre Luizes, meu livro dourado, do doutorado nesse reprato. Mas eu queria muito esse título de mestre em honra aos meus ancestrais, se está aí. E esse livro aqui eu gosto muito dele, porque Maria Luzia Sidônio é a grande batalhadora, né, para que Luiz fosse reconhecido como quilombo, mesmo estando em contexto urbano, e essa é a primeira publicação assim, que retrata, que aborda Luiz, e foi feito por ela. É nossa mais velha e a grande responsável por sermos reconhecidos, olha, a nível internacional, porque não sei se você também esteve, né? Ela estava lá na conferência de Durban. Ela tem quantos anos? 88. Olha, gente, muita coisa disponível. Aproveitem as boas leituras. Theo, muito obrigado pela participação aqui. E eu espero que você que está nos assistindo e que vai ouvir também esse podcast, né? Você nos acompanha no Facebook, no Instagram, no Spotify e no canal do YouTube. E vamos ajudar esse elevador a subir, esse elevador que a Dilma falou, que está vindo lá de baixo com tanta força, coisas assim para sair. A gente está louco para tirar isso tudo lá de dentro da gente, subir com esse elevador que vai subir todo mundo. É o que a Dilma falou, uma fala maravilhosa, e tem esse simbolismo gigante. É só sentir essa base que está debaixo do elevador, querendo subir, louca para subir, cheia de energia para subir. Então, compartilhe, comente com seus amigos, com suas amigas e com todos aí. Essas falas foram riquíssimas, então vamos subir todo mundo. Esperamos aí nas próximas décadas. E não demora mais 9 gerações ou 16 gerações que a gente consiga alguma coisa mais rápida, com toda essa essência que está vindo aqui de baixo e com tantos saberes, com gente tão poderosa assim. Muito obrigado a vocês, a minha equipe aqui de produção, o Marcos que está aqui na câmera, o Léo está na direção, ali nossas duas produtoras executivas, Luci Carvalho e Fernanda Castro. Foi ótimo estar com todos vocês aqui. Até o próximo programa, curta, compartilhe e tamo juntos. Tchau, tchau.